Bom, amados, nesses dias que eu estive fora, estive lendo alguns livros, algumas matérias, e entre eles eu li uma reportagem que dizia de um adesivo que uma pessoa viu num carro. E esse adesivo é o tema dessa mensagem dessa noite especial sobre a igreja perseguida. Esse adesivo, o qual choca, estava escrito o seguinte: quem se importa? Vira para o seu irmão e diga para ele: quem se importa? E nesse adesivo eu estive meditando, eu estive pensando, um adesivo que dá margem para nós pensarmos das mais diversas coisas, um adesivo, meu amado, que mexe com as nossas vidas. Olhamos para a realidade mundial hoje, olhamos para a necessidade dos países, para a realidade evangélica, para os países perseguidos, para as igrejas, meu amado, que não têm liberdade de culto, que não têm liberdade de poder pregar a palavra, e vemos toda uma sociedade corrompida, uma sociedade contaminada, vemos uma sociedade, meu amado, onde identificamos crianças passando fome, crianças morrendo em meio às drogas, no meio dos vícios, no meio da prostituição, no meio dos pecados, no meio das orgias. E quem se importa? Olhamos para a realidade, meu amado, da guerra. Estão matando uma série de inocentes, matando vítimas, pessoas estão sendo vítimas, pessoas simples, pessoas dóceis, pessoas amáveis, mas que não têm mais direito de viver. Pessoas que não sabem se vão acordar no dia seguinte com uma bomba que possa cair, com um míssil que possa ser explodido, e olhamos para tudo isso no planeta e questionamos: quem se importa? Um monte de mulheres abortando os filhos, jovens se drogando nas esquinas, nas praças, nos becos, pais matando filhos, filhos matando pais, e quem se importa? Corrupção, sonegação, gente querendo se aproveitar de tudo e de todos. O mundo caminha a passos largos para o inferno, seitas, heresias, filosofias, idolatria. E quem se importa com tudo isso, amados? A igreja perdeu o foco de missões, a igreja do Senhor Jesus Cristo perdeu o amor pelo perdido, está brigando dentro das quatro paredes, fazendo confusão dentro das quatro paredes, e o mundo caminhando a passos largos para o inferno a cada dia. E quem se importa com essa realidade? Olhamos para a realidade hoje das famílias, famílias quebradas, o diabo a cada dia pregando contra a instituição família, o diabo a cada dia pregando contra o relacionamento, contra o casal, o diabo afirmando que a instituição família é uma instituição falida, pregando e levando à frente o homossexualismo, lesbianismo, adultério, traição, e com tudo isso, meu amado, quem se importa com tudo isso? Andando em Nova York está terrível, terrível, terrível. Os pecados estão nas ruas a qualquer hora do dia, o homossexualismo, o lesbianismo, em qualquer horário, meu amado, viajando, passando um dia em Nova York, e pessoas, meu amado, sem rumo, pessoas tristes, pessoas cabisbaixas, pessoas muitas vezes neuróticas, outros estão desesperados atrás de uma oportunidade, atrás de alguma coisa, como uma capital mundial, pessoas perderam foco. Esse próprio asilo que eu citei, idosos que tinham tudo, tinham uma vida abundante, uma vida próspera. Mulheres vaidosas que perderam toda a vaidade, porque a idade chegou, a enfermidade, e perderam a expectativa. E quantos idosos naquele asilo perderam o estilo, o alvo, o sentido da vida, e se entregaram numa depressão. Estive orando por uma senhora. Ela não tem problema nenhum físico, o problema dela é só mental. Uma senhora não muito idosa, mas que está numa depressão profunda e que fica ali sentada o dia todo, não fala com ninguém, não responde ninguém, não tem problema nenhum nas cordas vocais, mas não fala. Está em greve de fala. E quem se importa com tudo isso? O mundo, meu amado, a cada dia está caminhando para o caos, a cada dia está caminhando para o cenário do Apocalipse. 55% hoje do mundo são jovens entre 18 e 25 anos. 55%, mais da metade da população mundial, estão na faixa etária de 18 a 25%.
98% desses nunca ouviram falar de Jesus. O último dado, o último censo. Brasil, o último censo afirma, 30% do Brasil são evangélicos. O que isso nos mostra, amado? 70% do Brasil é nosso alvo missionário. 70% da nossa pátria, da nossa nação, do nosso povo, 70%, meu amado, das pessoas no Brasil que falam português, precisam ouvir: Jesus te ama e Ele tem um plano na tua vida. Olhamos para tudo isso, meu amado, e somos levados a mudar o valor das coisas. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Quero dizer, meu amado, por que é tão difícil fazermos missões? Por que é tão difícil nós levantarmos uma obra missionária? Olhamos igrejas que não têm focos missionários e muitas vezes prosperam, são abençoadas financeiramente, meu amado, mas quando a igreja fala em missões, é uma luta, é uma resistência. Por que há tanta oposição à obra missionária? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos ler do 1 ao 14. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos, Senhor, quando essas coisas, e que sinal haverá da vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Olhamos para esse texto e sabemos que nos dias de hoje não tem nada a desejar para acontecer. É fome, é morte, é guerra, destruição, guerras, rumores de guerras, terremotos, tsunami, tantas catástrofes climáticas, tantas catástrofes que estão sendo anunciadas a cada dia, meu amado, e o que nós podemos olhar para tudo isso é apenas um sinal do poder de Deus, é apenas um sinal de que o Apocalipse é fácil de se cumprir, é real, é literal, aquilo que Deus deixou no Apocalipse. Mas algo me desperta a atenção nesse texto: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Meu amado, o diabo ele se levanta como opositor de toda a igreja que quer pregar missões, toda a igreja que quer fazer missões, quer pregar o evangelho. O diabo se levanta porque ele sabe que se missões forem espalhadas nos quatro cantos, o fim virá. Ele sabe que se os quatro cantos ouvirem do Senhor Jesus Cristo, o fim dessa terra, o fim do reinado dele, o fim, meu amado, de todas as coisas, ele sabe que o fim está próximo, e por isso ele se levanta tentando impedir que você faça missões, que você veja a necessidade de missões, a necessidade de vidas que estão morrendo sem ter a oportunidade de ouvir o evangelho. Este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Meu amado, o diabo não quer que o evangelho chegue aos quatro cantos, o diabo não quer que uma igreja se levante como igreja missionária, e é por isso que ele coloca intriga, coloca confusão, coloca levantes, coloca desgastes, coloca tristeza, coloca muitas vezes fraqueza espiritual. Para quê? Para que você não alcance o alvo. Mas nesta noite Deus me traz este lugar para te dizer: os planos de Satanás
são frustrados, porque o diabo queira ou não queira, nós vamos conquistar a terra, nós vamos proclamar a verdade, nós vamos anunciar o evangelho do reino. Precisamos ter convicção do nosso chamado. Meu amado, quantas pessoas abrindo mão do chamado por qualquer coisa, quantas pessoas abrindo mão do chamado porque alguém entristeceu, porque alguém isso, alguém aquilo. Se você estivesse num local onde o evangelho era perseguido, ler um versículo, você iria degustar esse versículo. Quantas vidas, meu amado, elas recebem a Bíblia manuscrita, um versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e com aquele versículo eles passam uma semana, eles passam 10 dias, eles passam um mês. Ou então, meu amado, um outro conto da situação de portas abertas. Chegaram ao local, só tinha uma Bíblia, desfolharam toda a Bíblia, cada um pegou uma página, distribuíram entre a igreja, e eles trocam aquelas páginas para que possam em uma semana ler uma página da Bíblia. E nós quantas vezes temos a oportunidade de ter 2, 3, 4, 8, 10 Bíblias de estudo e não abrimos ela a semana inteira? Olho para essa realidade e me lembro do adesivo: quem se importa? Quem está se importando por um mundo que caminha a passos largos para o inferno? Quem está se importando por crianças inocentes e indefesas que ainda não conheceram o evangelho? Meu amado, o diabo se levanta contra uma igreja missionária, porque a igreja missionária incomoda o inferno, a igreja missionária ela abala as estruturas do inferno, mas a palavra de Deus é clara: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ir na unção do Senhor, no poder do Senhor, possuirmos a terra, porque Deus te chamou para você pregar a palavra dele, Deus te chamou para você anunciar que Jesus Cristo salva. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quantos estão deixando o amor esfriar? Meu amado, minha amada, você que está aqui, não deixe o amor de Deus esfriar no teu coração. Volta ao primeiro amor hoje. Nada e ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a angústia, nem a tribulação, nem perigo, nem espada, nem fome, nem perseguição. Nada, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Temos que ter uma convicção genuína que de Jesus eu não largo, do meu chamado eu não abro mão, e do meu ministério eu não saio. Vem luta, vem tribulação, vem levante, vem calúnia, vem fofoca, vem isso, vem aquilo, meu amado, mas isso é apenas um sinal que você está no lugar certo, que você está na posição certa, e que o diabo está incomodado com a sua vida. Então não para, meu amado, não desista, continue falando do evangelho, continue no teu lugar, continue na posição que o Senhor te chamou, continue anunciando o evangelho do reino, continue pregando a palavra do Senhor. Nada e ninguém pode te afastar da casa do Senhor, nada e ninguém pode te afastar do teu chamado. Quantas pessoas se afastando por causa de tantas coisas. Ah, pastor, mas falaram isso, mas falaram aquilo. Meu amado, olha para Jesus e veja o que falaram dele. Quem é esse aí? Só anda com publicano e pecador. Olha lá, foi visitar Zaqueu. Sabe quem era Zaqueu? Cobrador de impostos. Em outras palavras, um político corrupto dos nossos dias. Sabe onde Jesus estava? Jantando com ele. Você imagina o que falar de Jesus? Já pensou? Olha lá, ele que diz que está pregando salvação, ele que diz que é o Salvador, olha só a casa que ele foi jantar, imagina! E quando então ele vai falar com a prostituta? E quando então ele vai falar com a mulher adúltera? Quando então ele consegue, meu amado, ministrar o evangelho da graça? Quem tiver sem pecado atire a primeira pedra. E de repente cada um começou a lançar as suas pedras, e de repente aquela mulher pensou que ela ia tomar um belo de um sermão do Senhor Jesus Cristo, e Jesus levanta os seus olhos e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela diz: nenhum, Senhor, nenhum ficou. Eu creio que ela estava tremendo, eu creio que ela estava com medo, eu
creio que ela estivesse falando: agora ele vai falar algo duro comigo. E ele vira para ela com um ar de graça e diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Meu amado, esse é o evangelho da graça, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que perdoa o pecador, não importa o tamanho do seu pecado, os braços dele estão abertos para você. Quem se importa com tudo isso? E eu posso responder: Jesus se importa. Jesus se importa com o pequenino, Jesus se importa com o órfão, Jesus se importa com a criança que está no mundo, Jesus se importa com o adolescente que está nas drogas, Jesus se importa com o teu casamento, Jesus se importa com os teus filhos, Jesus se importa pelos teus problemas, Jesus se importa, meu amado, mas Ele quer que você, como igreja, também se importe pelo próximo, você comece a demonstrar esse amor ao próximo. Você é o representante dele aqui nessa terra, você é o representante legal do Senhor Jesus Cristo. Meu amado, quando o evangelho for pregado aos quatro cantos da terra, então virá o fim. O diabo vai fazer de todas as coisas para você não fazer missões, para você anular o seu chamado, vai colocar situações para você impedir de pregar, de anunciar, de viajar, de falar do evangelho do reino, porque ele sabe que quando esse evangelho for pregado, o fim dele vai ser determinado. Lemos no começo desse culto, Mateus capítulo 9, eu peço a você que volte lá comigo, Mateus 9, verso 36, Mateus 9, 36, vamos voltar a 35, percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Será que a igreja tem percorrido todas as cidades e aldeias? Ensinando ele nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus está aqui para curar a tua enfermidade, para que você seja um curador de enfermidades, para que você possa curar a enfermidade do próximo. Vendo Jesus a multidão, Jesus teve grande compaixão. Até hoje, meu amado, o Senhor Jesus tem compaixão por aqueles que estão sendo mortos no Irã, compaixão por aqueles que estão sendo mortos no Afeganistão, compaixão por aqueles que estão sendo mortos, meu amado, na África, na Indonésia, na Índia. O Senhor tem compaixão porque andam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus se importa por eles, e Ele quer que você, como filho de Deus, se importe por aquele que está abandonado, por aquele que está esquecido, aquele que ainda não tem o evangelho do reino. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Meu amado, até os dias de hoje a seara é grande. Todo lugar que você chega tem trabalho. Todo lugar que você chega tem vidas que precisam ouvir de Jesus. Todo lugar que você chega tem pessoas que estão morrendo sem o evangelho. Todo lugar que você chega tem vidas que não conhecem a Jesus, que não tem Jesus como Senhor. A seara é grande. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Meu amado, nós não devemos rogar à igreja, mas nós devemos rogar ao Senhor da seara que mande ceifeiros, que envie vidas para pregar o evangelho. O único propósito de a igreja estar na terra ainda é que ela continue pregando e ganhando vidas para o Senhor. Deus só não tirou a igreja da terra porque tem vidas ainda para ouvir da tua boca: Jesus salva, e Ele tem uma obra contigo. Quantas vezes, meu amado, colocamos outras prioridades? Quantas vezes nós abrimos mão do chamado, abrimos mão do ministério? Ah, pastor, é muita perseguição, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é uma luta. Meu amado, não sai da tua posição. Deus te ungiu, Deus te capacitou, seja para o louvor, seja para missões, seja para intercessão. Aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida, Ele só quer tão somente que você seja fiel, que você cumpra o seu chamado. Se é levita, cumpra o seu chamado de adorar. Se é intercessor, cumpra o seu chamado de interceder. Ah, meu amado, se é diácono, cumpra o teu diaconato, cumpra o teu ministério, mas faça também a obra de um evangelista. Salmo 67, o salmista já profetizava sobre a importância de missões. Salmo 67, a gente vê: o reino de Deus abrange toda a terra. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoa, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Verso 6:
Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Meu amado, o Senhor, Ele quer resplandecer da sua misericórdia sobre o seu rosto. O Senhor quer resplandecer da sua graça sobre ti, para que o mundo veja Jesus Cristo em você, para que o mundo veja a glória do Senhor. Jesus uma vez foi questionado pelos escribas, pelos fariseus, por que ele andava com essas pessoas pecadoras. Ele foi questionado, ele foi confrontado. Você vai ver isso em Lucas capítulo 15, depois você lê o capítulo todo, não dá tempo de nós lermos. E nós vemos, meu amado, que Jesus, nesse confronto, os escribas e fariseus começaram a questioná-lo. Ele anda com pecadores, ele anda com prostituta, ele anda com cobrador de impostos. E Jesus responde a este questionamento com parábolas. E as 3 parábolas que Jesus fala, no capítulo 15, ela nos ensina muita coisa. A primeira delas é a mulher que procura uma dracma perdida. Ela perdeu uma dracma, e ela tira tudo da sua casa, coloca tudo para o alto, ela varre com cuidado, ela procura aquela dracma, porque aquela dracma tem valor. Meu amado, aquela dracma, ela representa as nossas vidas, e essa mulher representa o amor de Deus pela igreja, que Ele procura a vida dos perdidos, que Ele procura a vida das pessoas que estão sem o Senhor, Ele procura a vida daqueles que estão perdidos no mundo. Outra parábola que você vê em Lucas 15, é do pastor e as suas ovelhas, que deixa as 99 e vai em busca daquela uma. Meu amado, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, sumo pastor, que se importa com uma vida, e uma vida para Ele vale mais que o mundo todo. Uma vida para o Senhor vale mais que o mundo todo. A sua vida tem valor diante do Senhor Todo-Poderoso. E a outra parábola fala sobre o filho pródigo, que você conhece. Ah, meu amado, com o coração partido, aquele pai deu a herança a este filho. Com o coração partido, aquele pai abençoou este filho. Enquanto tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha companhia. Mas quando perdeu todas as coisas, ele começou a se alimentar das bolotas do porco. Ah, meu amado, quantas pessoas deixaram o seu chamado, deixaram o seu ministério, deixaram a sua posição de filho, e estão se alimentando das bolotas do porco. Mas o pai não perde a esperança. O pai está de braços abertos, o pai está olhando pela janela. Eu sei que meu filho vai voltar, eu sei que meu filho vai voltar. O pai, meu amado, estava continuamente intercedendo, continuamente clamando, e a hora que ele viu este filho voltando, ah, meu amado, ele sai correndo em busca desse filho, e ele abraça esse filho. Ele não queria saber o que esse filho cometeu, quais pecados que ele fez, mas ele queria saber que era um novo tempo, porque Jesus se importa por aquele que está perdido. Jesus se importa por aquele que deixou o aprisco. Quando então o filho vem, ele manda sacrificar o bezerro, ele coloca um novo anel, e ele coloca vestes novas, porque ele se importa pela vida desses que se perderam. Será que você tem se importado pela vida dos que estão caminhando a passos largos para o inferno? Será que você tem se importado, meu amado? Será que o seu coração tem sido o coração de Deus? Quantas vezes a nossa vontade, o nosso desejo, é só as nossas necessidades? Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, meu. Buscai ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que você pode fazer uma oração dizendo: Senhor, que o meu coração seja o teu coração, que eu venha me alegrar pelo que o Senhor se alegra, e que eu venha me entristecer pelo que o Senhor se entristece, que eu venha sorrir pelo que o Senhor sorri, e que eu venha chorar pelo que o Senhor chora. Meu amado, qual a maior alegria de um pai? É ver um filho voltando para casa. Essa é a maior alegria do nosso Deus, essa é a maior alegria do nosso Senhor, meu amado, e Ele quer que você tenha alegria quando um pecador se arrepende. A palavra de Deus nos diz que há festas nos céus, os anjos festejam porque um pecador se arrependeu. Meu amado, quantas vezes nós
não temos tido alegria pelas vidas que estão aceitando a Jesus, pelas vidas que estão se reconciliando com Jesus. Quantas vezes, meu amado, saímos de um culto, falamos, esse culto não foi para mim, eu já aceitei a Jesus, eu já tenho Ele como Senhor. Deus quer fazer de você um ganhador de almas, Deus quer fazer de você um ganhador de vidas, Deus quer fazer de você um evangelista, um servo do Senhor, porque a ordenança do Senhor Jesus Cristo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, foi para toda a igreja, não foi só para pastores e evangelistas, mas foi para um povo lavado, comprado e remido, e desse povo você faz parte. Será que você tem se alegrado com as vitórias do reino? Será que a tua visão tem sido o reino de Deus? Meu amado, precisamos nos importar pela casa do Senhor, para buscar as crianças que estão se perdendo. Precisamos nos importar pela casa do Senhor, para contagiar os jovens, contagiar os adolescentes, para trazermos os adolescentes. Precisamos nos importar, meu amado, com os casais, precisamos nos importar com os idosos, precisamos nos importar com as vidas que perderam a motivação. Meu amado, Deus quer te levantar para se importar por aqueles que deixaram o primeiro amor. Por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor de muitos esfriaria. A iniquidade está se multiplicando, mas você vai ser canal de bênção, para que possa acender a chama do amor, contagiar em alegria, para resgatar o perdido. O Senhor conta contigo, porque assim como Ele se importa, Ele quer que você, igreja do Senhor Jesus Cristo, se importe por esses. Muitas vezes vimos aos cultos querendo um suprimento pessoal, querendo uma vitória pessoal, querendo uma cura, querendo uma liberação financeira, querendo uma resposta de Deus. E quando muitas vezes o Senhor nos diz, busca em primeiro lugar o meu reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem se importa? Quem se importa por vidas que estão caminhando a passos largos para o inferno? Quem se importa por pastores, missionários, evangelistas, que deixaram tudo para seguir o evangelho e hoje estão sendo perseguidos, ameaçados de morte? Quem se importa por eles a ponto de orar, interceder, chorar por essas vidas? Quem se importa, meu amado, por casais que estão em discussão, estão em briga, estão em luta? Quem se importa, meu amado, por jovens? Quem se importa por vidas que deixaram o evangelho do reino e voltaram para o mundo? Quem se importa por esse mundo que está caminhando a passos largos, e você tem a palavra que pode mudar essa realidade? Você tem o Senhor Jesus Cristo que pode saciar a fome do mundo. Você tem o Senhor Jesus Cristo que pode saciar a sede daquele faminto. Meu amado, é tempo de nós nos importarmos. Todo poder, toda autoridade foi dada à igreja. As portas do inferno não podem prevalecer. Você tem que se levantar como igreja gloriosa, como igreja vitoriosa. Não importa a luta, não importam as circunstâncias, nós o louvamos, nós o adoramos. Meu amado, o Senhor quer levantar um exército dele, um exército de guerra que não pare, um exército de guerra que não se intimide. O Senhor quer levantar um exército vitorioso para conquistar vidas nessa terra, para orar, para interceder, para investir em missões. O Senhor quer levantar vidas para pregar o evangelho. O Senhor sonda os corações hoje e pergunta: quem se importa por esses perdidos? Quem se importa por esses que deixaram todas as coisas?